amém, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Estamos falando sobre romper os limites, rompendo os limites. Todos nós temos limites na nossa vida. Temos repetido isso semanalmente nesse mês de junho, porque muitas vezes nós achamos que já estamos resolvidos, já temos todas as coisas, que já conquistamos, que já somos, quando na realidade muitas vezes ainda há áreas na nossa vida, ainda há promessas de Deus para as nossas vidas. Sabe, irmãos, quando Deus criou o homem, lá no começo, no Gênesis, o fez para ser vencedor, o fez para ser um conquistador, para ser feliz. O colocou em um jardim que era perfeito, chamado Éden. Lá ele governava, ele recebeu de Deus a autoridade para governar, tudo funcionava perfeitamente, havia amor, harmonia, paz. Mas por causa do pecado, diz a Bíblia, Adão e Eva foram expulsos, foram retirados daquele lugar, e foram viver em um mundo muito mais difícil, duro. Isso também tem se repetido no nosso tempo, pois por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, muitos fomos, ou foram, retirados do lugar onde tudo funcionava perfeitamente, e agora estão vivendo tempos de dificuldade, tempos de guerras, de problemas. Existem pessoas hoje que estão desprovidas de alegria, desprovidas de vitórias, desprovidas de conquistas, de sucesso. Muitos têm vivido uma vida de sofrimentos, tristezas, perdas, fracassos, derrotas, e por causa disso, tem se apoderado delas a aflição, a angústia e a desesperança, ou a falta de esperança. Muitos têm vivido de uma forma limitada, por causa desses sentimentos, por causa dessas situações. Muitos deixaram até de acreditar que poderiam ter um amanhã diferente. Muitos cumprem uma rotina de vir à igreja, de estar, de sorrir aparentemente para a família, para a esposa, para o marido, para os filhos, mas lá dentro, muitos já não acreditam mais numa mudança, muitos não acreditam mais em ter um tempo diferente. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o profeta Jeremias. E eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. A partir do verso 1, diz assim, Lamentações 3. Lamentações está depois de Jeremias, tá? Que está depois de Isaías, que está depois de Provérbios, Cantares, de Eclesiastes antes. Amém? Acharam? Lamentações capítulo 3, diz assim, olha só a expressão daquele homem: eu sou o homem que viu a aflição, pela vara do seu furor, eu sou o homem que viu a aflição. Versículo 2, ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Deveras, ele volveu a sua mão contra mim o dia todo. Ele fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Levantou trincheiras contra mim e me cercou de amargura, ou fel, e trabalho. Sabe, queridos, nós podemos ver como a vida de Jeremias estava ruim, o como ele estava sofrendo. Ele não tinha perspectiva. Ele vai descrevendo a sua vida, como em todas as áreas, em todos os caminhos, havia obstrução, havia dificuldade, havia oposição.
E isso já levava algum tempo. Então ele se rasga, manifestando isso, traduzindo isso em palavras, escrevendo isso como ele deixou escrito. Meu caminho é de trevas, não há luz. Há uma oposição, há uma obscuridade, uma dificuldade. No verso 5 ele diz: levantou trincheiras contra mim, me cercou de veneno e dor, diz uma outra tradução, amargura e trabalho. Olha só o 6, fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito tempo. Cercou-me com um muro, e não posso sair. Quantas pessoas estão vivendo assim? Se sentindo como se estivessem sobre um muro, como se estivessem num lugar fechado, como se estivessem sem saídas. Agravou-me os meus grilhões, ou seja, colocou pesadas correntes sobre mim. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Está fechado os céus, fechou os meus caminhos com pedras esculpidas ou lavradas, ou rochas, fez tortuosas as minhas veredas, desviou a minha estrada. No verso 10 ele disse: como urso de emboscada, como leão em esconderijos, ele desviou os meus caminhos. Eu não pude avançar, eu queria caminhar para frente, eu queria avançar na minha vida, mas é como se tudo levasse ao desvio, tudo me impedisse de ir, dizendo ele. Fez-me em pedaços e me deixou desolado, ou me deixou abandonado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Você já sentiu assim que tudo acontece com você? É aquela história, tem tanta árvore na vida, tem tanta calçada na vida, mas é quando você passa que o passarinho faz cocô. Não é? Já se sentiu assim? Você se tornou alvo. Você se tornou alvo da ofensa, você se tornou alvo do sofrimento, você se tornou alvo, a culpa, tudo coloca sobre você, acusam você. Tudo você é o culpado. Versículo 13: fez entrar no meu coração as flechas da sua aljava. Quantas pessoas estão feridas, magoadas, entristecidas. Versículo 14: fui feito um objeto de vergonha. Ei, pode puxar o texto para mim, viu, Luca? Fui feito um objeto de vergonha para todo o meu povo. Quantos têm sido a vergonha na sua casa? Quantos têm sido a vergonha na sua família? E a sua canção, quando fala canção todo dia, sabe o que é isso? É aquela chacota, é a piada, é a expressão da gozação. Verso 15: fartou-me, me encheu de amarguras, embriagou ou saciou-me de fel. 16: quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Fui privado de paz. Fui privado de paz. Esqueci-me do que seja a prosperidade ou o bem. Quantas pessoas têm vivido assim, sem paz,
e sem prosperidade, sem desfrutar do bem, sem desfrutar desse melhor que a apóstola estava ministrando aqui. Sabe, irmãos, Deus não quer apenas pagar as suas contas. Pode dizer amém por isso. Deus quer que você seja próspero, que você seja rico e que você tenha em abundância. Não tenha medo disso. Se você quiser duvidar, duvide da pobreza, não duvide da prosperidade e da riqueza de Deus. Deus quer te entregar isso. Mas Jeremias estava dizendo: olha, eu me esqueci como era. Faz tanto tempo. Faz tanto tempo. Já não há paz. E no verso 18, ele diz assim: então disse eu, ou então eu disse, pereceu a minha força, como também a minha, como também a minha, como também a minha. Tem gente que já desistiu de esperar em Deus. Tem gente que já não tem mais a esperança de crer que há uma possibilidade de mudança, de crer que há uma possibilidade de transformação, que crer que há uma possibilidade de transformação no casamento, de crer que há uma possibilidade de transformação na família, de crer que há uma possibilidade de transformação nas suas finanças, de crer que há uma possibilidade de transformação na sua história. Jeremias estava desistido. Quantos, como o profeta Jeremias, diante de um tempo de dificuldade, de oposição, se renderam a esses limites, os limites da aflição, os limites da angústia. Tem gente que não tem mais alegria, tem gente que não tem mais prazer, os limites da desesperança. Não, vamos vivendo, vamos esperando a morte. Eu conheço pessoas que dizem assim: eu estou pronto para partir. Está dizendo, não tem mais nada o que esperar, não tem mais nada o que desejar, não há mais nada a ser conquistado, não há nada mais que Deus possa fazer por mim. Perderam as forças, perderam a alegria, desistiram de acreditar que poderiam ter um amanhã diferente. Quantos estão vivendo assim? Jesus nos alertou, irmãos, dizendo que nós teríamos dias difíceis nessa terra, sim ou não? Teríamos dias ruins, dias maus, mas a questão é como nós passaremos por esses dias. Quando eu olho para a vida de Jó, a Bíblia diz que Jó era reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó era um homem íntegro na sua vida, mas ele também passou os seus dias de aflição. Abra lá em Jó capítulo 19. Jó viveu o seu tempo ruim. Quando Jesus falou do dia mau, às vezes não está significando exatamente 24 horas, um dia, mas está falando de um tempo. Jó capítulo 19, versículo 7, veja a expressão de Jó, como é muito parecida com Jeremias. Diz ele, Jó 19, 7, embora eu clame violência, eu não sou ouvido. Embora eu grite por socorro, não há justiça. O meu caminho ele bloqueou. O meu caminho ele bloqueou e não posso passar. Jó 19, 7. Nas minhas veredas pôs trevas. A mesma expressão.
estou na escuridão, o meu caminho está escuro, eu não consigo ver o amanhã, eu não consigo ver o que vai acontecer. Há uma oposição, eu tento ir, mas parece que eu vou para trás. Quantas pessoas vivem assim, irmãos? Dão um passo para frente e às vezes 2, 3, 4 para trás. No verso 9 ele diz assim: da minha honra me despiu, da minha honra me despiu, e tirou-me da cabeça a coroa. Quantas pessoas já não têm mais do que se gloriar? Quantas pessoas já não têm mais do que ser honradas, do que ser dignas? Quantas pessoas já não conseguem mais se sentir merecedoras da manifestação de Deus, por causa dos dias maus, por causa das guerras? No verso 10 ele diz: quebra-me de todos os lados, e eu me vou. Arranca a minha esperança, como se arranca a uma árvore. Já não há mais raízes, já não há mais capacidade para esperar a mudança. Quando estudamos a vida de Jó, vemos que Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus recursos, Jó perdeu por fim a sua saúde. Passou por dias difíceis e terríveis, impondo sobre ele a aflição, a dor, a angústia, culminando até na desesperança. Mas é interessante, porque quando eu olho para Jó, mesmo lendo e entendendo esse retrato que ele descreve, ele ousava proclamar para ele mesmo. Olha que diz o verso 25 desse mesmo capítulo, Jó 19, 25. Ele dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim, no final da história, ele se levantará sobre a terra. Sabe, mesmo sentindo, mesmo vendo, mesmo desfrutando de tanta oposição, de tanta guerra, de tanta dificuldade, já se levantava e falava para ele mesmo ouvir. Ei, eu quero que você declare hoje para você ouvir. Diga assim: o meu Redentor vive, e se levantará, trazendo salvação para a minha vida e para a minha casa. Se você acredita nisso, dê um forte aplauso ao Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos declarar isso, nós precisamos ouvir isso, nós precisamos falar isso. Jó estava na cinza. Sabe que quando ele fala na cinza, sabe onde que é? É no lixão, porque não tinha caminhão de coleta de lixo naquele tempo. A cinza era o lugar onde se queimava o lixo. Até hoje assim, na roça, não é? Quando não tem coleta de lixo, você tem que queimar. Você queima. E aonde vai a cinza? Lá onde você queima. Jó estava lá no lixão, se coçando com cacos, porque a sua lepra aflorava no seu corpo. Sem filhos, sem recurso, sem honra, sem prestígio, sem nada. A única coisa que sobrou para Jó foi a sua esposa. E olha que ela não foi das melhores nos conselhos que deu. Mas ele
mesmo diante de tanto sofrimento, acreditou em levantar a sua voz e dizer para ele mesmo ouvir: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que no final dessa história, ele se levantará sobre a minha vida. Sabe, irmãos, nós precisamos adotar essa posição, nós precisamos entender que esse é o caminho. Olha só, o grande rei Davi, o adorador, também passou pelos seus dias maus. Abra lá em Salmo 69. Vá um pouquinho para frente aí. Salmo 69. Olha o que ele escreveu. Salmo 69, versículo 1. Diz assim: livra-me, ó Deus, pois as águas me sobem até o pescoço, ou então entram até a minha alma. É aquela sensação de sufocado, é aquela sensação de não tem mais para onde ir, já não tem mais pés, já não tem mais pernas. Então ele continua dizendo: atolei-me em profundo lamaçal, e não tenho onde firmar os pés. Entrei na profundeza das águas, e a corrente já me leva. Estou perdendo o controle, não tenho aonde me apoiar, estou sendo levado, estou sendo tirado do meu lugar. Ele completa dizendo: eu estou cansado de. Talvez você esteja dizendo agora: mas apóstolo, eu estou cansado de orar por isso, eu estou cansado de lutar por isso, eu estou cansado de clamar: me socorre, eu estou cansado de clamar como Jó: violência, eu estou sofrendo, eu estou cansado, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem de esperar por meu Deus. Sabe, queridos, talvez você esteja cansado de clamar a Deus por alguma área da sua vida. Talvez você esteja entrando nesse processo de desistência, de desesperança. Olha que diz o verso seguinte, 4. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Eu estou cheio de inimigos. Aqueles que procuram destituir-me, tirar-me do lugar do meu trono, tirar-me do meu emprego, tirar-me da minha condição de pai, de marido, que me atacam com mentiras, são poderosos. Eu tenho de restituir o que não furtei. Isso é injustiça. Tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez. Os meus pecados não te são encobertos. Davi sabia, queridos, que seus erros e seus pecados o haviam levado para esta situação. Então ele se arrepende, e ele começa tendo uma atitude de orar a Deus. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, que Deus resiste ao soberbo. Falamos sobre isso há 2 semanas atrás. Ainda que as pessoas queiram avançar, há uma resistência. Quando nós assumimos uma posição altiva de que todo mundo é errado, menos nós.
Sim ou não? Se você for conversar com alguém que está vivendo um tempo de dificuldade, de aflição, de guerra, de luta, todas as suas afirmações serão sempre porque eles, porque o meu chefe, porque os meus inimigos, porque a minha mulher, porque o meu marido, porque o meu filho. Quase nunca é assim por causa da minha decisão, por causa dos meus erros. Há uma oposição, mas quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos nossos erros, o favor de Deus vem sobre nós, e aquilo que era dificuldade passa a ser facilidade, aquilo que era trevas passa a ser luz, aquilo que era oposição, há uma abertura de caminhos, mas ele começa pela oração. Davi faz uma oração e se coloca diante de Deus todos os seus anseios. Olha que diz o versículo 13, desse mesmo capítulo. Ele diz assim: eu, porém, faço a minha oração a ti, ó Deus, em tempo aceitável, em tempo oportuno. Eu quero dizer que há tempo para você hoje mudar a sua história. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza do teu amor, segundo a fidelidade da tua salvação. Tira-me do lamaçal, não me deixes atolar, seja eu livre dos que me aborrecem, das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas, e não me engula o abismo, nem o poço feche a sua boca sobre mim. Ouve-me, ó Senhor, pois grande é o teu amor. Olha para mim segundo a tua grande misericórdia. Não esconda o teu rosto do teu servo. Ouve-me depressa, porque estou angustiado. Davi estava possuído de angústia e tristeza, em virtude do longo tempo das suas guerras, dos seus problemas. Talvez você esteja angustiado, vivendo como Davi, porque em alguma área da sua vida, sua guerra tem sido prolongada, tem sido difícil, tem sido grande. Mas eu quero dizer a você, chegou o dia de você orar e o Senhor trazer o livramento para a sua vida. Volte lá para Jeremias, para Lamentações. Volte lá, nós vamos continuar aquela história. Lamentações 3, agora o verso 19. Da mesma maneira, o profeta Jeremias orou e fez a sua alma se lembrar das promessas do Senhor. Diz assim, 3:19: lembra-te da minha aflição e do meu pranto de pesar, do pesar e da amargura. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Entretanto, disto me recordo e portanto tenho esperança, ou por isso esperarei. Na outra tradução diz assim: entretanto, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Nós precisamos trazer à memória, a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração, as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Pare de falar dos problemas, pare de declarar os seus fracassos, pare de declarar as suas derrotas, comece a declarar as promessas de Deus sobre a sua vida, comece a declarar a palavra de vida, de transformação, de restauração de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, sobre tudo aquilo que você tem e possui. Precisamos trazer de volta aquilo que nos traz a esperança. Temos que renunciar, irmãos, e ultrapassar o limite da desesperança. Ei, escute o que eu vou dizer. As promessas de Deus têm poder para destruir os limites da desesperança na sua vida.
por isso que você precisa falar a palavra, proclamar bem alto as promessas de Deus sobre a sua vida. Declare comigo: eu sei que o meu Redentor vive, e Ele me salvará. Mais uma vez, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele me salvará. Jeremias declarou isso. Olha que diz o verso 22: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são todas as manhãs, a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. O Senhor é bom, irmãos, o Senhor é bom, e hoje ouvirá a sua oração e o ajudará a romper com todos os limites que têm impedido você de entrar e viver a vida plena e abundante que Ele conquistou para você naquela cruz. Nós temos que tomar uma posição. Diga para o seu irmão: você tem que tomar uma decisão hoje. Fala para ele: basta de ficar do mesmo jeito. Basta de se acostumar com isso. Basta de tentar ficar empurrando com a barriga. Deus tem mais para você. Mas para entrarmos nisso, assim como Davi, assim como Jó e assim como Jeremias, nós precisamos nos arrepender. Sabe, irmãos, Adão e Eva saíram do jardim por causa do pecado. Nós saímos das promessas, saímos do lugar da bênção por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. Talvez hoje você precise se arrepender dos maus caminhos que você trilhou, as más decisões que você tomou, as escolhas erradas, equivocadas que você fez, e buscar diante de Deus, confessando diante dEle, colocando para Ele que você errou. Sabe, irmãos, sabe por que muitas pessoas não mudam, não alcançam de Deus essa vida plena? Porque culpam todos, inclusive a Deus, pelas dificuldades que vivem, sim ou não? É só você ver a tragédia acontecer em alguma coisa, em alguma família, e levanta-se alguém e diz: aonde estava Deus quando isso aconteceu? No mesmo lugar, irmãos. Agora, onde estavam as pessoas diante de Deus antes disso acontecer? Cutuca o seu irmão, fala para ele assim: Deus está falando com a gente. Talvez hoje nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Talvez precisamos entender e reconhecer os nossos erros, confessarmos diante dEle, em sinceridade, em arrependimento. Sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor vão te alcançar nesta noite. O amor de Deus vai abraçar você nesta noite. E o poder de Deus levará você a romper todos esses limites, que levará você a viver e desfrutar da vida plena e abundante que Ele tem preparado para você. Bom é o Senhor. Bom é o Senhor. E Ele tem mais para você. Diga isso para a pessoa do seu lado, fala para ele: bom é o Senhor. E Ele tem mais para você. Diga para ele: bom é o Senhor. E Ele tem mais para você. Diga para ele: chegou o seu dia, chegou a sua hora. O meu Redentor vive e me salvará nesta terra. Hoje é o último dia que você vai viver assim. Levante a sua mão e repita comigo: hoje
é o último dia que eu vou viver desta maneira, porque o meu Redentor vive e Ele me salvará hoje. Se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Ei, as misericórdias do Senhor estão sobre a sua vida hoje. A fidelidade de Deus está voltada para você hoje. Abra o seu coração e comece a pedir perdão dos seus erros e dos seus pecados. Deus não passa, Deus não toma atalho. A chave está na sua mão para você mudar a sua história. Sabe o que Jó disse no final da sua trajetória, do seu tempo de guerra? Põe para mim aí, Jó 42:2. Olha o que Jó disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos ou propósitos pode ser frustrado ou impedido. Você vai dizer isto, você vai viver isto. Quantos querem viver isso? Quantos entendem que chegou um novo tempo de Deus para você hoje? Que nenhum plano de Deus sobre a sua vida vai deixar de se cumprir. Ele cumprirá as suas promessas em sua vida hoje. Ei, Deus é bom. E Ele cumprirá todas as promessas que Ele prometeu para você, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, para o seu trabalho, para as suas finanças, para a sua célula, para o seu ministério, para toda a sua vida. Ele vai cumprir. Se você crê, se você quer, eu convido a você a se levantar e começar a orar. Comece a falar com Deus, abre o seu coração, rasgue os seus argumentos, faça como os Davi, faça como Jó, faça como Jeremias, se rasgue. As misericórdias do Senhor estão valendo hoje para te dar, a graça do Senhor está valendo hoje para te salvar. Há poder em Deus para mudar a sua história, há poder em Deus para cessar esse tempo de dor, esse tempo de aflição, esse tempo de angústia. Deus quer mudar a sua história hoje. Mas isso só vai começar quando você começar a orar e se arrepender e confessar diante dele. Feche os seus olhos. Não se preocupe com quem está do seu lado, mas comece a orar e falar com Deus. Comece a confessar os seus erros. Comece a confessar: Deus, se eu falei aqui, me perdoa. Deus, se eu falei ali, me perdoa. Deus, eu não quero errar novamente. Eu não quero viver esse tempo de aflição. Eu não quero ficar estagnado. Eu não quero ficar aquém das tuas promessas. Que as tuas misericórdias me alcancem hoje. Faça a sua oração. Faça a sua oração. Não perca esta chance. Não perca essa oportunidade. Abre o seu coração. Fale com Ele. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Jamais abre a sua boca e comece a confessar, a orar diante do Senhor todos os teus erros, todas as tuas falhas, todos os teus desvios. Esse é o seu tempo. Um novo tempo. As misericórdias do Senhor vão te alcançar hoje. A vitória está em ti. Com Ele. Nunca jamais tu falharás. Seja sincero. Tu cumprirás tuas promessas, Deus, tu és fiel. Estou em tuas mãos, eu posso confiar. Tu nunca falharás. Tu cumprirás tuas promessas, Deus. A misericórdia de
Tu és fiel, estou em tuas mãos, eu posso confiar, tu nunca falharás. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos. Quantos estão vivendo, quantos perderam a esperança neste lugar, quantos estão vivendo tempos de aflição, há tanto tempo não conseguem mudar, há tanto tempo estão aprisionados, há tanto tempo não avançam, Senhor. O seu caminho há trevas, ele não consegue desfrutar o futuro, ele não consegue caminhar em linha reta, tudo que ele começa, ele desiste, tudo não vai para frente, sempre vai para trás. Pai, hoje nós clamamos pela tua misericórdia, a tua misericórdia que se renovou hoje, que ao amanhecer renovou-se para nós hoje, Senhor. Nós clamamos pela tua fidelidade, Senhor, tu és o Deus fiel. Nós clamamos pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor. O teu amor dura para sempre, diz a tua palavra. A tua benignidade dura para sempre, diz a tua palavra. Hoje nós oramos em tempo aceitável, Senhor, te clamando, tem misericórdia de nós, muda a nossa sorte hoje, Senhor. Tira de nós a vergonha, tira de nós o opróbrio, tira de nós, Senhor, o fracasso. Entra em nosso socorro, entra, Senhor, com providência sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre as nossas finanças, sobre o nosso trabalho, Senhor. Tira-nos, Senhor, traz de volta a coroa da honra sobre as nossas vidas, Senhor. A honra, Senhor, das nossas células, a honra das nossas famílias, a honra, Senhor. Nós clamamos a Ti hoje, Senhor. Vem com o Teu poder sobre nós. Nós reconhecemos que falhamos, Senhor. Nós confessamos os nossos pecados diante de Ti, Senhor. Nós reconhecemos que nos desviamos em algum momento, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Sara-nos nesta noite, Senhor. Muda a nossa história, Senhor. Nós não queremos ficar de lado, Senhor, à beira do caminho. Nós queremos seguir as Tuas pegadas e desfrutar de toda a Tua manifestação de glória, Senhor. Toca nas nossas vidas. Pai, onde havia o pranto, o choro, o desespero, a aflição, traz de novo a alegria, traz de novo a conquista, traz de novo o prazer, traz de novo a manifestação da Tua glória, Senhor. Os Teus planos não podem ser frustrados na nossa vida. Nós dizemos, nós proclamamos como Jó, os Teus planos não serão frustrados nas nossas vidas, as Tuas promessas não serão frustradas nas nossas vidas, ó Pai. Chegou o dia do Senhor mudar a nossa história, chegou a nossa hora, chegou o nosso momento. Nós vamos viver as promessas do Senhor. Diga comigo, eu vou viver as promessas do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho e em tudo quanto fizer. Pai, nós assumimos hoje o controle. Nós rompemos as barreiras hoje, Senhor, da desesperança, da aflição, da dor, da angústia. E assumimos um novo posicionamento. A nossa confiança está no Senhor, e Ele manifestará o seu poder, Ele realizará o seu sobrenatural, e nós não seremos mais os mesmos. Pai, em nome de Jesus, como profeta desta nação, eu libero um novo tempo, Senhor, sobre a vida desse povo, sobre a vida dessas pessoas, um tempo de alegria, um tempo de força, um tempo de conquista, um tempo de vitória, um tempo de avanços na vida de todos esses filhos de Deus. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus,
Que todo limite de aflição, de angústia e desesperança sejam destruídos agora, em o nome de Jesus. Nós vamos avançar, nós vamos conquistar, nós seremos o povo mais feliz desta terra, porque esta é a tua promessa, Senhor. Que a fé e a esperança se apodere do seu coração agora. Sustentem e direcione cada um neste lugar desta casa para a vitória, para viverem as promessas do Senhor, porque o Senhor o disse e o Senhor o fará. Você viverá todas as promessas de Deus em sua vida. Diga para a pessoa do seu lado: você viverá todas as promessas de Deus sobre a sua vida. Fala para ele: se prepara, a vida plena e abundante chegou sobre você. Deus vai cumprir de novo. Vamos adorar ao Senhor com esse último louvor, vamos profetizar, vamos sair daqui convictos, porque esta é a palavra do Senhor. Nunca mais você vai se apoderar da desesperança, nunca mais você vai ficar preso